Sou o Jaci Rocha Gonçalves, sou professor da Unisul Anima e fundador e animador, com muitas outras pessoas, do Instituto Homo Sapiens. Homo Sapiens é uma figura da humanidade muito antiga nas culturas e que mostra que o ser humano verdadeiramente feliz é aquele que é homo, ou seja, parecido com a terra fértil, humano. E serviens, porque como toda a natureza vem para servir a todas as qualidades de vida. Por isso, as pessoas que integram o Instituto vivem para apoiar toda a causa biocultural. E, neste momento, apoia o grande mutirão para que ocorram os vídeos, como você vai assistir aqui, do artesão e da artesã indígenas Guarani. A terra indígena, chamada Morro dos Cavalos, ela está ocupada pelos Guarani Mbiá. É uma das 305 etnias que hoje compõem o cenário dos povos originários residuais do Brasil. E Palhoça significa município que mais tem aldeias indígenas em Santa Catarina. E este mundo dos artesãos traz para nós aquilo que é mais sagrado no coração de um povo, que é a sua própria língua, o seu modo de ser e o seu modo de fazer, o seu ethos cultural. É isso que nós vamos ver nesses vídeos aqui, que vocês vão ver a seguir. Essa terra, ela tem esse morro sagrado que acolheu há umas 3 ou 4 décadas novamente os povos Guarani, porque vieram em sonho, mandados por Deus, que eles chamam de Nhanderu. AVT Nhanderu quer dizer Deus os abençoe ao encontrar com eles agora. Eu sou aluno dos Guarani há mais de 30 anos e dos indígenas há mais de 40 anos. E tenho sido realmente alguém que descobre esta sabedoria que nós jogamos fora quando nossos antepassados invadiram o território sagrado da terra sem mares deles. E por aqui eles andavam e dialogavam com as plantas, como até hoje estão fazendo agora aqui, como nós vamos ver nos nossos artesanatos. Este povo que tem uma profunda espiritualidade. Eu que mesmo tendo sido teólogo, doutor em teologia, sendo padre por muitos anos, realmente descobri que eles trazem espiritualidades muito, mas muito atualizadas, profundas, holísticas e necessárias. Dou um exemplo aqui, aqui a gente está vendo este adiacá-mirim, esse cesto miúdo, ele traz aqui toda a sabedoria dos números da Terra, os 4 pontos cardeais, os 4 ventos, as 4 luas. E a partir desta Terra que se tece o encontro sempre mais correto, lindo, com tessitura harmônica, para chegar ao Sol, que é o grande momento do Quaraí, o Sol brilhante, o Quaraí. Isso tudo eu aprendi, claro que vocês vão aprender com eles também. Mas vejam só, para chegar a um momento de harmonia profunda, é o artesanato. Ele é o espaço medicinal Guarani. Nós vamos ver mais um pouco sobre isso. Até artesanato. O Guarani, ele se coloca numa situação de oração, de espiritualidade. Isso eu também aprendi. E aí ele pede autorização para os irmãos, parentes da natureza, seja os bambuzais e sobretudo as sementes. As sementes, inclusive, são tiradas para mostrar ao que está no mundo, porque o Guarani acredita que ele veio para revelar pela palavra os desejos do Criador. Ele se sente um povo como repórter de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Eu aprendi isso também com eles, que a gente é uma semente, e como as sementes e as árvores,
a gente também tem que chegar a fazer a produção da nossa amorosidade. E aí a própria natureza se torna uma inspiração do ethos pessoal. Me recordo de um jovem Guarani, quando voltou, isso já faz uns 15 anos, voltou do encontro com o velho Caraí, lá no Rio Grande do Sul. Ele voltou e me trouxe de presente uma corujinha. E ele dizia assim: olha, esta é a coruja que eu aprendi a fazer porque Nhanderu pediu que eu aprendesse a ser como a coruja. Eu vou ser no meio do meu povo aquele que vai ajudá-lo a caminhar no escuro, no claro, nas dificuldades. Então, eu não estou esculpindo a coruja, eu estou me esculpindo quando eu estou fazendo a corujinha. Aí, isso e muito mais, vocês vão aprender também como eu continuo a ser um aprendiz, o eterno aprendiz deste povo. Aproveitem, portanto, esse encontro com o artesão e a artesã Guarani. São os grandes mestres bibliotecários da sua comunidade. O artesanato, na verdade, é um momento ritual profundo de espiritualidade. No ritual, o Guarani sempre aprende a sair lindo como um tucano, ele aprende a sair bonito, voando pela terra como os pássaros. Todos são seus parentes, são seus professores. E agora você vai aproveitar não a fala de um não indígena, de um Juruá, sobre o que aprendeu com eles, mas aprenda com eles agora, mergulhe na alma Guarani, em seus artesanatos. Aproveite e depois você vai ver também um pouco do lugar onde eles estão morando, em cada aldeia. Meu nome é Vanderlei Gonçalves, eu sou do Guarani Buiá, eu moro aqui no Morro dos Cavalos, sou daqui também. Eu já moro há mais de quase 10 anos já. E eu sou nascido em Rio Grande do Sul. A maior parte do tempo eu morei no Rio Grande do Sul, a partir do momento que eu comecei a andar mesmo a estudar também. Eu tive a oportunidade, foi nessa aldeia aqui, onde eu estudei e eu me formei no ensino médio. Atualmente eu estou fazendo graduação em antropologia, mas no momento na Universidade Federal de Santa Catarina. E no momento, nessa pandemia, eu senti muita dificuldade porque é tudo novo ainda, apesar de eu já estar fazendo segundo período e um estudo remoto é tudo novo para mim nessas condições que a universidade nos proporcionou. Eu estou passando por uma dificuldade também, quanto em todos, na verdade. E nesses períodos assim, quanto a isso, eu estou começando a trabalhar nos artesanatos. E esse é um dos artesanatos meus favoritos, porque são uma das primeiras coisas que eu aprendi junto com os meus pais, quando era criança ainda. E hoje em dia, antigamente a gente fazia, não era por uma necessidade em espécie, digamos, de dinheiro. Antes a gente caçar era para o nosso uso próprio. E nesses períodos assim, quando eu aprendi, eu ouvia meus pais também contarem as histórias do quão importante era da gente aprender a fazer artesanato, quanto isso era uma arma de caça que era para o nosso uso, mas hoje em dia a gente é obrigado a gente fazer para a gente conseguir algo de fora também.
por uma necessidade maior de que aqui na aldeia também a gente não tem muito quanto a gente não tem muitos espaços, digamos. E nesses sentidos assim eu vi assim que a gente sentiu a necessidade de trabalhar algum artesanato que era do nosso uso doméstico para a gente conseguir as despesas da casa, digamos assim. Então, antigamente os fios aqui para a gente usar, a gente pegava do mato também, que eu não sei como é que se chama em português, mas a gente chamava de imbira. Imbira que era um caroço de uma árvore muito forte assim que a gente dava para a gente fazer essa fiação aqui e quanto às penas também, atualmente a gente usa as penas de galinha, mas só que antes a gente ia no mato e às vezes a gente achava no mato, né, caído, quando a gente acha algumas aves que foram mortas por outras coisas assim, digamos. E a gente pegava daí e a gente juntava em um balaio assim, que era não só usado só para enfeitar esses arcos, mas sim para outros usos também. E a maior parte que a gente mais usa são as penas e bambu, o que mais a gente produz é a base disso, que é do bambu. As materiais mais usadas no artesanato guarani. E nos períodos quando eu comecei a aprender sobre artesanato, foi quando antes a gente era uma família de agricultores a minha família era família de agricultores, mas e a gente nesse período assim a gente sentiu essa necessidade de a gente estar trabalhando artesanato também, tanto a minha avó, quanto meu pai, quanto a minha mãe, eles eram o que a gente mais trabalhava era na roça, que era plantar feijão, plantar milho, essas coisas. E também eu me lembro assim que quem mais trabalhava nos artesanatos era a minha avó. E os meus irmãos também aprendeu junto com ela. E nesse período assim, eu lembro que a gente se juntava, às vezes à noite meus pais contavam a história e do qual a importância que era. E eu lembro assim que meu pai sempre falava assim, hoje em dia a gente no espaço que a gente está, a gente não tem muita necessidade a gente não vai ter muita necessidade de estar caçando, pescando, mas mesmo assim vocês precisam aprender para repassar, que é o nosso legado também, né? Quanto o Guarani, para a gente estar repassando a sabedoria, porque é uma sabedoria muito importante que ela também nos identifica, né, como um indígena, como um Guarani. E foi desse jeito que eu aprendi, a base de história e a base do quão importante é que está trabalhando sobre artesanato. E quanto a minha avó também me ensinou a trabalhar com petunguá, que é o nosso cachimbo tradicional, a base de barro que a gente ia, né? E assim, a gente continua fazendo isso e hoje em dia, né, nessa época de pandemia também, eu voltei a praticar de novo porque eu senti uma necessidade também de estar trabalhando de novo para aqui dentro da UTI. Assim, quando eu estou trabalhando
Às vezes eu canto uma música, passa na minha cabeça uma música guarani que marca muito a minha infância, que é... Eu vou cantar só um trecho, só pra... Então é isso. Nhanembarete ikatu pawe injopia Nhamunindo ikatu borai jawiam Nhanembarete ikatu pawe injopia Nhamunindo ikatu borai jawiam. Essa música, ela marca na minha infância, porque ela fala de uma música que é pra gente sempre andar junto, que andando junto a gente continua sendo fortalecido um pelo outro. Ela marca muito porque me lembra a minha família, que a gente sempre está junto, qualquer lugar que a gente vai, a minha família sempre está junto. Onde eu estiver, mesmo longe, espiritualmente a gente é muito forte e a minha família é muito espiritual em relação à nossas crenças. E por isso ela marca muito, porque eu estudava fora antes, eu ficava meses fora e às vezes eu lembro dessa música quando eu era pequeno, quando eu era criança. Cresci ouvindo essa música junto e quanto mais eu cresço, quanto mais estou crescendo, mais a música faz sentido, porque eu lembro na minha cabeça e de que a minha família também sempre está junto, mesmo fisicamente não estando, mas espiritualmente a gente sempre está junto, bem fortalecido. Miri asakatama tape miri jade oyama dope weba jade maru jade rakapu nawa maru jade raje japore jade miri asakatama tape miri jade oyama dope weba jade maru Rakapu nawa nawa jadaraje japore Miri asakatama tape miri jade oyama dope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraje japore Chanderu miri asakatama tape miri jade oyama dope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraje japore Miri asakatama tape miri jade oyama dope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraje japore
mata pemi jaja oyama jopile bai jaja maru jaja rapa punya maru jaja raju japorai jaja raju japorai japorai jaja raju japorai japorai Chandai kwa prante kujavet